29 de julho de 2024, São Paulo, capital. Naquela noite, mais um Porsche, desta vez amarelo, é guiado por um assassino. Igor Ferreira Salceda perseguiu Pedro Figueiredo para tirar sua vida. O motivo? Uma possível discussão de trânsito. Semanas antes, no Rio de Janeiro, o influencer Vitor Vieira Bellarmino matou Fábio Kikuchi com sua BMW branca. Fábio tinha casado naquele dia e Vitor fugiu sem prestar ajuda. Confira com o Dr. Carlos de Faria os casos que impactaram o Brasil nos últimos dias e que levanta a questão: por que motoristas estão fazendo de seus carros uma arma mortal? Os casos, a gente vai abordar mais o Porsche amarelo, porque eu acho que é o mais forte neste momento, mas eu tenho ficado impressionado com como a gente está tendo um acidente. Não é nem um acidente, é um crime. Não é um acidente. De trânsito atrás do outro. E o crime do Porsche azul, vamos dizer, a cor do Fernando Sastre, eu acho que teria acendido vários faróis ou semáforos ou sinais vermelhos nas nossas vidas, né? Sim. Dirigir e pegar o carro, dirigir acelerar onde não tem que se acelerar, isso. Matar uma pessoa e você se tornar um assassino. Mas no caso do Fernando Sastre e do Porsche azul, teria, não é desculpa, até porque isso não é atenuante, mas algo que nos tira ele bebeu, né? Aí você vem com a tal da BMW branca no Rio de Janeiro, que matou um noivo, que tinha acabado de se casar, com um pseudo-influencer, que o cara entrou no carro da BMW. Sim, eu vou falar um pouco disso. Aí, mas eu já vou passando para você assim, mas ele estava acima da velocidade. E agora esse amarelo que o cara perseguiu para matar. As pessoas usam o carro dessa forma, mas esses casos ficaram muito pontuais, talvez pelo carro que era. Pelo carro que era, por ele apontar uma condição financeira do indivíduo e da forma do que as coisas são feitas perante as leis de trânsito e os limites de velocidade no perímetro urbano. Então, vamos dizer que essas coisas sempre aconteceram, né, em estradas. Aqui, na Imigrantes, indo para a praia, você tem uma grande incidência de atropelamentos ali indo para Diadema, onde você pega aquelas comunidades na beira da estrada, e ali sempre teve um grande índice de atropelamento. Mas você tem um veículo desenvolvendo uma velocidade de estrada e pedestres atravessando na escuridão, alcoolizados, se chocando nos carros. Mas é um acidente. E são acidentes, mas você tem isso, tá? Como é que aconteceu na BMW Como que aconteceu branca, com a BMW branca lá no Rio de Janeiro, no Recreio, que matou o nosso querido fisioterapeuta, né? O Fábio Toshiro Kikuta, que tinha 42 anos e estava casado há algumas horas. Eles Eu fiquei chocado com isso. Eles casaram. Saíram da festa de casamento. Isso agora, em julho também, maio, julho. Sim, foi agora, gente. Foi Foi um pouco antes do Porsche amarelo, foi em julho. Sim, foi em julho. Ele se casou, saiu da festa de casamento, deixou as coisas no hotel ali no Recreio dos Bandeirantes, onde eles estavam hospedados, eles iam passar a lua de mel, e foram até a praia para dar uma caminhada. Mas aí eu gostaria de pontuar uma coisa importante desse caso, para as pessoas também olharem para isso. Existe uma coisa chamada faixa de pedestres. Pelo que eu vi no vídeo, eu não vi que aquilo era uma faixa de pedestre. E no Rio, principalmente, aquelas avenidas ali, da Epitácio Pessoa, aquelas ali da Barra... Da Barra são várias pistas. São muitas, e são avenidas que as pessoas... Eu não sei, porque no Rio ainda tudo o povo gosta de... Né, dar uma velocidade. Ele estava com uma velocidade acima do que você vai falar, mas é importante as pessoas também, quando forem atravessar, olharem a faixa de pedestre, gente. Olharem farol, parar. Então, ou sinal, ou semáforo. E a gente sabe que a faixa... Sim, isso é fundamental. Mas a faixa de pedestre no Brasil, na esmagadora maioria... Ninguém para. Ela não é segurança de nada, né? Tem até aquela música, se a segurança fugiu da faixa, né?
A faixa de segurança não é como na Europa, que você põe o pé e todo mundo freia. Não, mas ali podia ter um farol, um sinal Sim. com... E mesmo o semáforo... E o semáforo de pedestre, ele também não é segurança, principalmente à noite. Mas é que é mais um ponto, por isso que eu digo assim. Mesmo porque existe o contraponto do motorista que se sente ameaçado, muitas vezes, não é? Todo mundo que é motorista sabe disso, que se sente ameaçado de parar o carro em lugares ermos, não é? Bom, ele não viu. Obviamente, ele estava ali no carro, né? O caso do Vitor Vieira Bellarmino, 30 anos, o do BMW. Que é um influencer. Influencer? O que é influencer? Não, O que é influencer? O que é influencer? Você tem influências reais. Assim, eu não sei se nem ele tem tamanho, não. Eu não sei o que é influencer. Tinha umas 300 e poucas mil pessoas. Sei lá, não sei, a pessoa influencia. Influencer, parafraseando a outra, influencer é artista, cantor, os meus músico, são assim, eles têm motivo para ser. Influencer que toma bomba maromba e posa no pico, para mim não é, não sei o que é. Cada um escolhe influencer para chamar de seu. Mas o que eu digo hoje se tornou uma profissão, são pessoas que ficam tirando fotos aleatórias das suas vidas, as suas vidas são muitas vezes fantasiosas, e assim se ganha. Ele, na verdade, é isso. E tem esses símbolos de status, inclusive os carros, que são usados para fazer a moldura desse influenciamento. Desse influenciamento do outro, e o outro acha isso, e dá like. Mas tudo bem. Cada um escolhe influência. Eu sigo pessoas que me influenciam, tipo a Fernanda Torres. Ela pode ser chamada de influencer porque ela é uma super atriz, escritora, dramaturga. Ela eu concordo. Não, você chama. Para mim, um influencer agora, tem que ter um influenciador chamado assim, eu nem sei quem é Bellarmino. Vira influencer. É a profissão dele. É assim que eles colocam. Bom, e conduz um carro, né, que acumula 17 mil reais de dívidas. Então, já vou botar então aquilo lá atrás que a gente colocou no começo. Que você falou, as regras são claras e eu até errei. Para todos. Não, claras, eu errei, falei cara e você falou e caras. E caras. Só que as pessoas não pagam, né? Não pagam. Todos esses aí... tem cheio de dívida de multa. Não, porque é uma roda, né? Quem tem carro financiamento, sabe. Você tirou o financiamento e você para de pagar, aí o banco tem uma ordem de busca e apreensão e você tira o veículo e joga num outro endereço que não consta ali, e aí você acumula multa que você já não consegue mais pagar, e aí então você não consegue mais licenciar. E o IPVA de um carro desses é caríssimo, que é um imposto anual, e você não consegue mais pagar, porque talvez você não esteja influenciando tanto assim. Mas, enfim, talvez seja também do caráter das pessoas. Ou também seja do caráter das pessoas, que o que não é premente importante, você joga para um segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Então, tem essa história. E aí chega uma hora que a multa fica de uma monta, que você não vai conseguir pagar mesmo. E se um dia pegar, eu levo o carro? Leva o carro porque fica mais barato. Porque a gente também tem que lembrar o seguinte, que esses carros que dão muito status, eles requerem manutenção na mesma proporção. São peças importadas, são peças muitas vezes que tem uma dificuldade de chegar aqui. Mas esses carros, a manutenção é assim, você faz uma a cada não sei quantos mil quilômetros, depois de 2, 3 anos, eles são carros mais duráveis. Uma BMW, depende de como você vai dirigir, não? Sim, mas uma se BMW, você dirige um Porsche, cheio de... um Audi, eles têm uma durabilidade maior. Sim, obviamente. Mas se precisar um dia trocar uma peça, é mais caro. Exatamente, eu percebo muito isso. Só que tem uma questão assim, é uma questão lógica. Esses carros também, por serem menos utilitários e mais de status, eles têm uma renovação que ninguém mais quer o antigo. Ah, sim, tem. Ou quer, por exemplo, o cara do Porsche amarelo, pelo que eu percebi, ele não é como o menino do Porsche azul. Não. O menino do Porsche azul é de família com dinheiro mesmo. Sim. De verdade. Dinheiro de verdade. Aquele Porsche é zero, de 1 milhão não sei das quantas. É azul, né, bem? O outro é amarelo. Para que meu carro é amarelo. Eu adoro carro amarelo. Verdade. Eu adoro carro amarelo. Eu adoro amarelo. Tudo bem. Mas que carro assim, amarelo a gente já olha e sabe. A Porsche amarelo eu acho bonito até. Mas o que eu digo é assim,
ele quer o status que aquele menino do Porsche azul tinha. E vai voltar a ter quando sair. Porque ele tem dinheiro de fato. Ele tem o status financeiro. Não sei se ele tem o status social. Eu não sei se ele transitaria pelos high society de São Paulo. Mas ele tem o status financeiro. O outro do amarelo, pelo que eu vi, ele não tem nem o status financeiro e nem o status social. Mas ele fez de tudo para comprar um carro. Era o sonho da vida que dele, lhe pelo deu jeito. o poder, inclusive, de apontar para o outro. Porque ele gostava de apontar para o outro, chamar de pobre, né? Aí tá a problemática total de tudo isso que eu cheguei até aqui. A questão da percepção do veículo como Cartão de visitas. um cartão de visita. Porque você sai da sua casa e dentro do teu veículo você transita em qualquer lugar de São Paulo, estaciona em qualquer restaurante, em qualquer bar e você se sente incluído. Boa. E isso é uma questão que a gente até já discutiu, que nós temos pessoas em comuns que vivem essa grande contradição, não é? Pessoas que moram em casa de aluguel, que não têm absolutamente nada, que dependem de um emprego simples, mas têm um carro que vale mais um apartamento. Exatamente. E aí você pergunta por que essa pessoa tem esse carro? Por que esse carro está instalando? Porque na rua vão ver essa... Porque na rua ele se sente incluso. O carro... E por que ele usa mais os carros do que os dentes como cartão de visita, muitas vezes? Estou falando sério. Porque o carro você está vendo andando. Porque o carro, ele te impõe um respeito cultural e social na nossa sociedade. Então, esse garoto, né, Então, da BMW, só para a gente fechar, da BMW, ele estava andando, ele estava correndo, tinha umas moças dentro dele. Sim, eles estavam numa festa de aniversário, não é? Estavam comemorando o aniversário de uma dessas moças, eram moças entre 19 e 20 anos, e aí eles resolvem sair para dar um rolê, né? Sabe Deus por quê, problema deles. Mas enfim, e vão, parece que umas 5 garotas dentro do carro, mais o motorista. Eu não sei quantas pessoas tinham, mas tinham mais. O carro está lotadão. Né? Em altíssima velocidade. Em altíssima velocidade, curtindo as vias ali da Barra, do Recreio, até para mostrar a potência do carro. Né? Porque o carro ele também tem esse conceito do falo. É a potência... De parar e acelerar. Entendeu? E... É que adianta eu ter um carro que faz... de 0 a 200 em 10 segundos, eu só posso andar 50 por hora. Exatamente. É aquilo que eu comecei falando do paciente meu. Que ele se sentia uma Ferrari andando nas ruas de São Paulo. Né? Então, essa é a questão toda. Então, você tem então ele sai andando. Ele sai de uma festa com a meninadinha e vai sentir os carinhos do motor, como cantava o grande Belchior, não é? E atropela um cara sem perceber, porque na verdade deviam estar alcoolizados, deviam ter continuado... Acharam garrafa de saíram, vinho dentro, exatamente, deviam ter saído com a festa da casa pro veículo e lá foram, né? E lá foram. E foram curtindo. Então, provavelmente, ele não viu. Ele não viu. Ele não viu o cara, porque segundo a testemunha de uma dessas garotas... ele tentou desviar de um carro. Que é o que está vindo aqui, que é onde eles dois estão atravessando sem ser na faixa, pelo que eu vi. Posso estar enganado, mas acho que não. Ele desvia de um carro que estava numa velocidade menor, mas que estava talvez titubeando para entrar, para mudar de faixa. Porque deve ter visto esse casal atravessando. Estava ele e a esposa dele. Exatamente. Ele tenta mudar de faixa e ele desvia... O vídeo é assustador. Ele some. E quase leva ela. Sim, quase leva ela. Mas assim, não leva ela por não sei quantos centímetros. E leva, ele some. Aquela mulher fica olhando e fala, cadê meu marido? Cadê meu marido? Ele é levado por uma coisa, por uma sombra. Ele entrou no carro. Sim. Quando... que eu ia te falar, esse é um grande perigo de atropelamento, tá? Tanto humano como de animal, em estradas, exatamente.
dependendo de onde você pega no outro corpo do objeto, pela altura, o objeto gira e entra. E pode matar a pessoa que está lá dentro também. Sim, um animal de grande porte, um cavalo, ele entra com as patas e ele te mata. Mas até mesmo o Fábio, eu não sei se ele não machucou quando ele entrou no carro, machucou uma dessas moças aí. Então, até o motorista. Tem que ver se o carro não era blindado, porque às vezes a blindagem segura. Não, ele entrou. Então é blindado. E aí eles param e tiram ele. Isso é demais, não? E isso aí é a coisa mais que denota uma problemática da atitude criminosa e da atitude de descarte. Infantiloide, né? Infantiloide, que você tira... Eu escondo. Deixa ali e vai embora. Criança esconde da mãe. E aí larga o carro, aí ele esconde o carro. Criança não esconde chocolate da mãe na gaveta? O filho esconde Playboy antiga embaixo da gaveta? A mãe joga papel de bombom atrás da cama. Acha que ninguém vai ver, ninguém sabe embaixo da cama. Aí um dia eu tiro. Porque assim, no mundo de hoje, você achar que não tem câmera é absurdo. Então eles pararem o carro, tirarem o cara, deixarem o Fábio na rua, entrarem no carro e arrancarem. Ninguém ali para. O que vira isso? É uma idiotice a vários? Que não dá para chamar de loucura a dois. Bom, a gente tem que ver o estado que eles estavam, né? De consciência, de alteração de consciência, na verdade, de quererem se livrar de um flagrante. E né? deixar ali. E deixar ali, porque é a ideia, já que morreu, larga aí que alguma coisa vai acontecer. E ele sumiu, né? Ele sumiu. Tem um procurado. Ele tem uma placa, tem um cartaz de procurado desse influencer. Deixa passando aí, porque ele sumiu. Acharam o carro, fizeram um levantamento da capivara do carro, viram todas as dívidas que o carro tem. Ele tirou todas as suas mídias sociais do ar? Tirou todas as mídias que ele é um... Instagram é um influenciador, tal. Ele tirou tudo. E aí, e ele tá sem... Ele teve a prisão preventiva decretada lá no Rio de Janeiro, não é? E o rapaz está foragido e o outro está morto e deixou uma viúva. E essas meninas, não? Então, essas meninas estão sendo ouvidas, né? Tanto é que uma relata isso, né? Uma relata o fato. Mas algum crime elas têm que responder, como não ajudar o outro, como é que é? Tem um crime que isso. Não é abandono de incapaz, eu estou abandono de incapaz na cabeça. É quando você não ajuda a pessoa. Não prestou socorro. Não prestação de socorro. Fuga de local de crime. Exatamente. Então, eu não sei eu acho que qual é, pela lei, qual é a ação delas, mas elas não prestaram socorro também, elas estavam dentro da inércia do carro em alta velocidade. Então, agora eu não sei legalmente no Código de Trânsito se isso contempla o Código de Trânsito ou o Código Civil Criminal de encaixar elas. Acho que deve ser um pouco dos dois. Ela tem que estar... Eu acho que é mais o civil, né? Porque elas não estavam dirigindo. Pois é. Então... Né? Mas eu diria também que, assim, se você está dentro de um carro e uma pessoa está em alta velocidade, pede para descer ou pede para o cara diminuir também, né? Porque eu acho que é você entrar no embalo. Eu acho que... eu não não conheço pessoas que fazem isso. Não, isso é uma consciência que você deve ter, que todos nós devemos ter. Olha, várias vezes nas minhas viagens, eu peguei motorista que deu de correr. Feito doido. Tá? Eu me lembro uma vez, há muito pouco tempo atrás... que ele resolveu correr naquela... Motorista diz o quê? De Uber. De táxi. Ele resolveu correr numa via de uma pista aqui, uma pista dupla, que ia de Ouro Preto a Lavras Novas. E era dia 31 de dezembro. À tarde. Deus, era à tarde, mas era dia 31 de dezembro. E ele volta correndo
né, de Lavras Novas para Ouro Preto, onde eu estava, e ele vem num pau na estrada, uma estrada que é assim. Ele conhece a estrada feito ninguém, uma estrada muito bonita, ele conhece a estrada a cada curva, mas eu que estou no banco de trás, não. E é no dia 31 de dezembro, um dia, classicamente, onde tem muito alcoolizado na rua. Né? A gente sabe disso. Sim. Saindo de festas, de confraternizações à tarde e tudo mais. E eu virei para ele e falei assim, o senhor podia diminuir bastante a sua velocidade? Aí ele não falou nada, ele ficou meio assim, e eu expliquei, eu falei, porque eu tenho muito medo de velocidade dentro de carro, principalmente no banco de trás. E dei até uma justificativa assim, social. Eu já passei por alguns acidentes e eu não me sinto bem, me dá enjoo. E ainda falei, é capaz de eu vomitar no seu banco. Aí já reduziu na hora. Porra, não, porque você tem que usar alguma coisa, porque senão ele acha, pô, por enquanto o seu trauma é bobo, agora você vai trauma é bobo, mas você vai vomitar dentro do meu carro. Você vai destruir o meu carro, não. Não, então aí ele diminuiu. No Rio de Janeiro, fica aqui uma crítica construtiva para os meus amigos que eu amo do Rio, mas os taxistas no Rio, quando você chega no aeroporto, eu não sei o que eles têm naquele aterro do Flamengo. Exato, isso que eu ia falar. E eles voam. O aterro do Flamengo dá medo. Medo, as pessoas... Medo. E quantas pessoas já não foram atropeladas ali? Ali tinha que ser 40 por hora, porque é um absurdo. Quando eu morava lá, que eu dirigia, os carros passavam. Isso. O que é isso? E eu acho que lá também tem muito isso. Mas aí tem uma coisa assim, a falta de humanidade dessas moças que estão dentro do carro também, de largar um homem morto e dane-se. Não querem, elas não querem terminar assim, deu merda, elas não querem terminar a vibe, né, a onda que elas estão, elas querem só se livrar desse BO, porque provavelmente elas sabem que esse amigo delas, entendeu? É irresponsável. E já mostrou uma atitude irresponsável. Então, se ele que é o responsável, vai largar o crime ali, por que elas vão... são moças de 19, 20 anos. Então, elas vão entrar no enredo. No né? momento ali, lá, eu sei que vocês fizeram no verão passado o filme... Uma pessoa pode dominar os outros e falar, vamos fazer isso, e a pessoa naquele momento não consegue entrar em conflito com a ideia e que ela, num outro momento, fala, meu Deus, como é que eu... Pode haver arrependimento por parte dessas pessoas. Claro, principalmente... Pode ter tido um comando. Pode ter tido um comando, ainda mais de uma pessoa que se diz influenciadora, né? Ele influencia o outro. Então, ele tem um comando sobre aquelas jovens que são novas e que podem estar em estado alterado por causa da bebida e tudo mais. E depois elas vão caindo em si no dia seguinte e pelo próprio andar da investigação, não é? Porque a gente sabe muito bem disso. É como no caso do rapaz do Porsche, que depois faz a cena de choro na delegacia. Da Amarela. E só uma coisa para completar do EBW para a gente ir para Porsche, que é aquela coisa, as pessoas não entendem que uma coisa é você responder... Se eles tivessem parado o carro, eles iam responder por um crime. Ele só faz uma somatória de crimes. É só uma somatória. Ele só piora. Cada dia que ele está longe para responder, ele só piora. Ele só vai piorando. Aí que a fuga, isso, aquilo. E isso a gente já fala disso aqui em vários crimes, né? Quando você tem o ocultamento, o vilipêndio. A ocultação. Por que a pessoa vai chegando... Porque ela quer se livrar logo daquilo. Ela acha que vai apagar o que fez. Ela quer se livrar logo daquilo da forma mais simples para zerar, né, o odômetro dela e tentar começar do zero sem aquilo. É a tentativa de aniquilamento do outro. Né? É dentro do processo de quando você parte para isso, você já entrou num processo de objetificação do outro, de coisificação do outro. O outro deixa de ser o outro e passa a ser um objeto, uma coisa a qual você não resiste ao impulso de eliminá-lo. E mudar uma história que já está escrita. Aquela coisa, eu fugi, pus o corpo ali, ninguém vai saber. Não, então, porque tudo vem daquela ideia, aquela semente básica. Ai, que
vontade de sumir com você da minha vida. Essa é a semente. Daí para a árvore, é uma questão de deixá-la germinar no solo fértil, com luz e água, e vai. Ai, eu tinha vontade de estrangular, Beto. Tem mesmo? Às vezes. Sometimes. Sometimes. Yes. Agora, quando você tem... então tá, dentro disso ele está fugitivo. Se vocês o virem, por favor, avisem a polícia, fica aqui sempre. E prestem esse serviço à sociedade, todos aí, e a esposa da vítima, que, pelo amor de Deus, estava na primeira noite, nas primeiras horas da lua de mel dela, com toda uma perspectiva de felicidade. Eu não imagino nem como essa pessoa possa estar. Eu como psicólogo, não consigo imaginar... pelo vídeo. A maior felicidade e a maior dor no mesmo dia. Fica o convite, se a esposa do Fábio quiser falar, o canal está aqui aberto. Sempre importante, eu sempre digo que, a partir de agora, você é a voz do Fábio. Então, se você quiser contar a sua história, a história dele, para que ele não seja esquecido e este crime tenha realmente a justiça que merece, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com. Ao mesmo tempo também, se alguma das meninas ou o próprio Vitor quiser falar, ou os advogados dele, fica aqui o equipe betoribeiro@gmail.com. Então, uma coisa que eu tenho percebido muito é que um crime não... Porque a gente aprende muito com o erro dos outros. E é maravilhoso aprender com o erro dos outros, porque a gente precisa errar. É aquela coisa assim... Até onde eu poderia ser eles? Eu bebi, eu dirigi, todos já fomos jovens, todos já aceleramos. Eu tenho um bom anjo da guarda, porque eu às vezes não gosto nem de lembrar. Éramos de outros tempos, mas a irresponsabilidade da idade é igual. Então você se espelha um pouco. Nesse caso do Porsche amarelo, tem outros elementos, né? Ele acontece em seguida, e ninguém aprende com nada, né? O do BMW branco não aprendeu com o Porsche aí azul. Vamos falar sério. Aí ninguém aprende mesmo com nada, com nenhum, com Suzane, com Elisa, com Vitor, com... Mas olha... Ninguém aprende nada, e eu te digo mais, ninguém está aprendendo nada desde Caim e Abel, tá? Desde Caim e Abel, ninguém está aprendendo porcaria nenhuma. Então as coisas vão se repetindo em outros contextos, em outros tempos, em outra escala, e ninguém aprende nada. Por quê? Porque não há esse momento de reflexão, de autoobservação, de autoconsciência e de capacidade, não é? De repertório e capacidade de criar outras formas, de viver problemas, realidades, dificuldades e tal. Então, por isso que não dá, porque o criminoso, ele é obtuso. E ele é cego. Ele põe todas essas pessoas nos mais variados crimes. Um fato é, o criminoso, para agir, ele não as pessoas tiram a viseira, ele põe a viseira, ele só olha aquilo, ele esquece de olhar o panorâmico, ele só olha aquilo. Entendi. Né? Ele é míope, ele não vê longe. É arrogante. Ele é arrogante e ele tem uma pressão que faz com que ele não consiga ter esse tipo de reflexão quando você vê um caso desses e fala, poxa, ainda bem que eu não saio alcoolizado com o meu carro, não é? Ainda bem que eu me conscientizei disso. Ainda bem que eu consigo ter a consciência do Código de Trânsito, do Código Criminal, da Constituição do Brasil e das leis humanas que regem a humanidade. Ainda bem que eu consegui introjetar isso. E isso é um problema de introjeção de normas e leis que alguns indivíduos não conseguem. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai burlar, ele já burla, ele já mente, ele já rouba. E ele vai escalando. Alguns param ali no roubo da balinha. Da balinha das Lojas Americanas. Da balinha das Lojas Americanas. Só que uns vão... A gente nunca sabe.
Porque aí vai desenvolvendo o prazer também, né? Vai desenvolvendo o prazer e vai desenvolvendo, acima de tudo, a sensação de adrenalina, né? Aquela coisa que a gente já falou várias vezes do psicopata, do narcisista, essa necessidade do borderline, essa necessidade de se expor. Até né? lembrando, a gente está sorteando aqui o livro de Mentes Ansiosas da Ana Beatriz Barbosa Silva. Isso mesmo. Depois, para quem mandar superchat. Nossa querida, um beijo, Ana Beatriz. Fala muito bem sobre isso tudo. Tá falando. Ela assiste aqui o Sim. canal e ela é amigona da gente, Muito. já esteve aqui e tal. Então, o indivíduo ele começa a ficar dependente desse estado, e esse estado é extremamente prazeroso, tá? Ele é um prazer único. Quem já viveu esse estado de várias formas sabe que é uma sensação, e ela gera uma sensação de onipotência. Ele mexe em circuitos químicos cerebrais que ativam a sensação que todo ser humano tem de impotência. Nossa, uau, eu saí dessa. É aquela sensação de você não fui pego. Escalar um vulcão. Nossa, eu cheguei até aqui, uau! Nossa, eu me superei. São sensações ligadas à superação, a desafios. Mas nesse caso, superação criminal, né? Sim, mas para o cérebro são superações. A superação daquilo que era impossível, até vivido por você, mas você foi lá e fez. Né? É a sensação do era impossível, ele foi lá e fez. Eu não suporto essa frase. Essas frases eu sempre destouro, porque eu falo, se era impossível, é impossível. Então não era impossível. Era um possível mais difícil. Agora, no caso da Porsche amarela, diferente do Porsche azul e da BMW branca, do Fernando Sastre e do Vitor Bellarmino, eles não saíram para matar. Não. Eles não foram. Em princípio, quando a diferença, por exemplo, daquele ator, acho que é Kaique Brito, o nome dele, que foi atropelado no Rio de Janeiro. Sim. Por um motorista de Uber. Por que aquilo é um acidente? O motorista de Uber, ele estava na velocidade, ele não tinha bebido. Ele vê o Kaique corre no meio da avenida, fora da faixa de pedestre, fora do farol de tudo, ele invade a avenida. Sim. O motorista freia o carro, ainda diminui a velocidade, mesmo assim pega o garoto e ele presta os primeiros socorros e vai à delegacia. Ele fez, isso é um acidente. Isso é um acidente. O atropelamento, ele não se dá só com o carro, tá? Ele dá o pedestre em cima do carro. Que foi nesse caso. Foi o Kaique Brito Tem vários casos. Inclusive, existem atropelamentos, lembrando que o pedestre nem na rua está. Ele está em cima da calçada. Sim. Tem isso também. Né? E que o carro perde por uma velocidade ou por uma falha mecânica, ele perde a direção e ele entra vários acidentes. Teve um, então, que foi há 2 anos atrás. Sim, tem isso, o mal súbito. Ele teve um infarto e acelerou e ele entrou na Exatamente, tem o mal súbito, isso acontece em estradas, isso tudo mais. Isso seria homicídio culposo, sem intenção de matar. Eu me lembro de um que aconteceu há 2 anos atrás, isso me chocou completamente, numa calçada, numa barraca de pastel, né? As moças vendendo pastel ali na calçada e o carro entrou na barraca de pastel e uma delas teve o corpo todo queimado com óleo. Nossa, o tacho virou em cima dela. Tudo foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi até hoje aí na crônica policial. Horrível. Né? Então, a gente está falando, quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando de acidente, a gente está falando de pedestre que atropela, mas a gente está falando principalmente de irresponsabilidade no volante. Sim. Né? Então, no caso do Porsche azul do Fernando e do Vitor, foi uma irresponsabilidade ao volante. Eles não saíram para matar. Não, mas eles assumem o dolo eventual porque eles beberam e aceleraram. Então, o Porsche azul, o Fernando não pegou, acelerou e meteu no carro para matar ninguém. Mas ele bateu no carro e matou uma pessoa e quase matou o amigo. Sim. No caso da BMW, eu não sei se as moças que estavam dentro da BMW também se machucaram, porque também ele responderia por isso. Mas ele bebe, mas não foi feito exame. Bom, amor, mas... Né, pelo estado que eu vi da BMW, elas não devem ter se machucado, tá?
Assim, mesmo porque o carro tem um capô mais longo. Sim. Mas ele entrou, né? Mas ele entrou. Isso poderia machucar. Isso Então, poderia até matar. Mas os dois assumem, por Sim. isso que é o dolo eventual. Você assume o risco. Se você bebeu e dirigiu, já está assumindo. Isso é um dolo, por isso que não é culposo. Agora, no caso do Porsche amarelo, o que é assustador é a intenção da morte, né? Sim, aí a gente entra no caso do Igor Salceda, né? Do Porsche amarelo, de 27 anos, indo em cima do Pedro Figueiredo, um motoqueiro, um jovem de 21 anos, né? Aí aconteceu ali, para as minhas bandas, na Avenida Interlagos, não é? Que é uma avenida... Que eu passei 2 vezes na minha vida ali. A Avenida Interlagos é uma avenida que foi projetada num tempo em que Interlagos era mato, né? Então elas são 2 pistas para ir, 2 pistas para voltar. Eventualmente eles fizeram agora uma pequena ampliação e fizeram em alguns trechos uma terceira porque pista tem um autódromo lá, de tem um ônibus. monte de show, Mas de lá até lá era um nada quando a avenida foi feita. E esse é um grande problema, né, das obras de construção, porque a gente está falando de carro, a gente não pode falar de via, não pode deixar de falar da via. As vias eram feitas e na sequência eram abertos logradouros em torno dela. Então, muitas vias ficaram impedidas de crescer por conta desses logradouros. E elas acabaram... Logradouros, no caso, gente, são casas, são casas, prédios, lojas, comércios... Logradouros, enfim. Então, você sabia disso, Saulo? Você sabia disso, Sauli? Saulo, hoje, logrador? Sabia? Logradouro. Então, tá logradouro. Então, a gente... esse é um grande problema, né, de São Paulo. Você vê aqui a Avenida Rebouças, está no centro da cidade, Avenida 9 de Julho, tem esse problema. Foi construída num tempo e depois não tem espaço por causa dos logradouros que vêm ali. Então, você não tem como ampliar essas avenidas. E a mesma coisa com a Interlagos, que não era nada ali. E é uma avenida que, como foram surgindo bairros ao longo dela, e ela era uma avenida inteira, ela tem necessidade de ter aqueles contornos à esquerda. Pequenos semáforos que fazem o cruzamento dela e você é obrigado a virar. Tanto na pista que vai para Interlagos, como na pista que vem para o centro. Ela faz parte do grande corredor norte-sul da cidade de São Paulo, que são várias avenidas, né? Interlagos, Washington Luiz, a Rubem Berta, a 23 de Maio, a Moreira Guimarães, e vai até lá embaixo, a Santana, atravessando o centro, Tiradentes, a Avenida Tiradentes também faz parte dela, até lá embaixo, atravessa o Rio e vai para Santana e sobe, quiçá, para Santa Inês, lá para Cantareira. É o grande corredor norte-sul da cidade de São Paulo. E é uma avenida meio complicada de transitar por causa desses semáforos. Então, eles estavam à noite, né, onde tem um fluxo maior, em alguns pontos você consegue acelerar, e eles tiveram desentendimento, né? Eles tiveram desentendimento na Avenida Interlagos, talvez por conta de uma fechada, o motorista da Porsche, o motorista da Porsche, o Igor Salceda e o Pedro Vitor, na moto. E quando eles pararam no semáforo, né, o Pedro quebrou o retrovisor, né, deu um chute e quebrou o retrovisor do Porsche, que é um retrovisor caríssimo. Tá? Aí sim vai ser caro para arrumar. Agora a coisa vai ficar cara. Um retrovisor caríssimo, de um objeto de desejo desse Igor. Um ícone da riqueza dele para os outros. Para o cartão de acesso dele para uma série de gatilhos internos dele. Né? E ele nublou a visão dele. Ele falou, não, pera lá. E abriu o farol, um motoqueiro disparou na potência da moto dele, só que ele esqueceu que o outro é um Porsche, né? E o Porsche conseguiu ir. E alcançou ele. E pegou ele e jogou ele. Jogou e atropelou, passou, foi horrível. E passou por cima, ele foi... entendeu? Ele bate o carro. Ele destruiu o ícone
da riqueza dele. Então aí é que tá, né? Aí é que tá. E acho que isso é muito simbólico tudo. O que poderia não ter acontecido? Poderia nada disso ter acontecido. Quem anda de carro e dirige em São Paulo e tem essa relação com os motoqueiros sabe que não precisaria ter acontecido isso. Quem já foi motoqueiro, como o Joe, sabe também que não precisaria ter acontecido isso. Né? Eu nunca peguei um motoqueiro justamente por ter sido já um dia motoqueiro e saber como funciona o entorno do meu carro e por onde eles passam. Tá? Eu acho que é uma vivência minha do outro lado que me faz ser muito previdente. Eu nunca tive problema com motoqueiro. Poderia não ter acontecido, moral da história. Mas aconteceu e a coisa evoluiu de um bate-boca para uma violência, né? Para uma depredação do patrimônio do outro. E o outro, então, acabou de mediar o mundo, né? Porque aí ele foi em cima do outro, destruiu o carro, agora está respondendo aí um processo, está preso. Ele tem uma coisa que você fala no Blow, não quer dizer que ele ficou sem consciência. Ele tinha consciência, até porque ele não tinha bebido. Isso está sendo um agravante no caso dele, por isso que ele não. A prisão dele ele ficou... nublou não por. Sim, não tem surto. A questão da consciência, ela não está só relacionada ao uso de substância, tá? Ela, a impulsividade do indivíduo, essa característica. Porque ele tem uma personalidade. Aí que vai ser visto. É. Essa característica de impulsividade, né, de agressividade, ela nubla também. E eu espero que as pessoas percebam nesse caso até onde elas podem ir, porque o trânsito de São Paulo está num nível das pessoas irritadas demais. E primeiro os motoqueiros pararam de chutar também retrovisor de carro, né? Vamos entender? Eu nunca vi isso, tá? Eu sei que acontece. Eu já vi. Eu sei que acontece, mas eu nunca vi. Eu estava parado no túnel Ayrton Senna e eu vou te falar, aquilo foi gratuito porque estava tudo parado. O motoqueiro simplesmente passou e chutou um carro que estava um pouquinho para cá. E eles querem um corredor livre só para eles. Você não sabe até onde está o demônio no corpo do outro. Exatamente. Se o cara tem uma arma, se o cara tem um bastão, se o cara é mais forte... E o que pode acontecer num chute teu? Porque eu já vi eu nunca vi exatamente, eu nunca vi na minha frente acontecer isso, porque é violento. Mas eu já vi filme de cara que chuta e perde o equilíbrio e o ônibus passa por cima. Eu já vi isso. Isso acontece também. Então, eu acho que assim, os motoqueiros, motoboys, sejam o que forem, pelo amor de Deus, vamos entender que num trânsito, ainda mais uma cidade caótica como São Paulo, e onde as pessoas estão sempre atrasadas, logo jamais ansiosas, e que o bem material do carro é algo que é uma extensão do corpo para muitas pessoas. Sim. É total extensão. É extensão da autoestima, não é? Do falo mesmo. Porque é o que a gente está falando aqui do carro como símbolo de status. É a autoestima do indivíduo. Porque ele vai ficar uma ali. semana sem carro para arrumar, ele vai ficar uma semana sem o status dele. Então, até onde você pode fazer com que outro... Por isso que eu digo, cuidado para não construir o nosso próprio assassino. E a gente tem que prestar atenção na análise, porque você falou aí, você está fazendo uma cadeia de coisas que acho que vem tudo da superpopulação, né? É muita gente concentrada em espaços urbanos extremamente pequenos. Mas São Paulo é até gente. Demais, né? Não, São Paulo é espaçoso demais. É espaçoso, mas tem muita gente. Tem demais. E as vias são limitadas. Aí é que está. Então, e os transportes públicos estão tentando, exatamente, mas não vai. E as vias são limitadas. Então, aí começa assim, é muito carro. É muito seguro. É muito calor. Acontece muito calor, que muito pelo amor de você Deus... fica com medo de ser assaltado o tempo inteiro. É muito inseguro. É muito... Ou seja, a gente não veio para São Paulo. E isso que acontece. As pessoas estão extremamente na pólvora em relação a tudo. E a tudo que leve em consideração o tempo e o outro. Então, isso que e a conjunção dos dois, o tempo do outro. E a roda que gira, porque eu não sei o porquê dele ter chutado o retrovisor dele. Gente. Porque se uma pessoa que tem um histórico, esse motorista do Porsche amarelo,
Ele tem uma quantidade de multas, de Sim, pontos. eu listei elas aqui. Ele tem um negócio. 415 pontos. Mais de 100 Ele tem multas. 400. Ele tem mais de 480 pontos na carteira. Ele tem 101 multas, sendo 20 delas, né, por passar da velocidade dentro daquele túnel do Ibirapuera, que é justamente onde liga a casa dele ao centro. Ao Itaim. Tá. Porque a família dele tem um bar lá, o Beco do Espeto, lá no Itaim. E ele tem, assim, imagina a quantidade de dinheiro que ele deve, né? Ele pegou auxílio emergencial. Uma pessoa que tem um Porsche pega auxílio emergencial durante a Covid. Aí vem uma série, aí a gente começa a puxar a capivara. Por isso que eu digo assim, a estrutura mental dele, a estrutura de personalidade, ele gosta de chamar os outros de pobre, né? Tá. Eu vi. Ele gosta de chamar os outros de pobre porque ele está... Na Porsche amarela dele. Ele é sócio com a família nesse bar que eu falei, no Itaim, né? E ele tem uma retirada de em torno de 20 mil reais. Ou seja, é um carro que não é para ele. Ele é um carro que não é para ele, mas ele também não é um indivíduo que ele não é pobrinho, mas ele não é o menino pobre, do mas Porsche ele não tem condição de ter um Porsche. Não, tanto que essa Porsche ele não comprou zero. Mesmo porque esse é um dos primeiros argumentos que o advogado dele fala quando chega na delegacia. Qual? Que ele é uma pessoa humilde, que tudo que ele conseguiu foi com o dinheiro dele. Ele é uma pessoa humilde. Tudo bem, cada um compra o que quiser e cada um invista onde quiser. Mas o que a gente sabe é que, inclusive, ele tinha um outro sócio no outro bar, que ele deixou de ser em Era 2020. nesse mesmo bar. É o mesmo bar? É o mesmo bar. Havia uma outra família Que era sócio junto que era com ele. sócio junto com a família dele, e que entrou acho que em 2017, 2018, pelo E ele que eu saiu em pude ver. 2020. E em 2020, por conta da pandemia, eles resolveram sair de cena, porque tudo fechou, lembra? Sim. O lockdown. Infelizmente, eu lembro. E aí, esse setor foi muito, muito afetado. Eu acho que ele se viu, então, no direito, né, de pedir o auxílio emergencial do governo anterior ao nosso, para que ele conseguisse... Não, até o auxílio emergencial não entro também tanto nisso. Não, o fato é que não combina uma pessoa com Porsche pedir um auxílio emergencial. Mas se ele não tinha, naquele momento, também Então, o ganho, no e histórico, ele faz parte do comércio, exatamente. e é o direito dele, Então, o por direito isso que eu dele estou também. ilustrando isso. No histórico razão. dele, teve um momento que ele ficou sem a renda dele tem por razão. conta do lockdown. E ele pede o auxílio emergencial todas e as recebe. classes sociais. E que eu acho que, para quem vive, para quem estava vivendo naquele momento de um bar, de um restaurante, Que fechou? não vou julgar isso. Não, você tem razão. Eu não vou julgar isso. Tá Né? certo. Parece, ao ouvido nosso de hoje, parece um absurdo, não é? Mas naquela circunstância de pandemia, que foi uma circunstância muito específica e atípica que nós vivemos no mundo inteiro, muitas coisas Você tem razão. entraram em conflito. Bom, mas o que conta para mim mais, né, é o histórico. Mas principalmente com esse sócio, que ele começou a ter uma perseguição com ele. Sim, ele começou a perseguir por conta de uma dívida, ele vai atrás, inclusive ele agride o filho, ele dá uns socos na cara do menino, da E família. ele fica com o carro parando E para ver ele se fica bate, com né? o carro, com esse carro, Com esse ameaçando o outro. E eles gravaram né? isso E tudo. a menina no banco de trás grava uma abordagem dessa. E aí eles aproveitam o ocorrido Para e mostrar. vão à delegacia e falam, ó, tá aqui. Eles corroboram a situação. É a personalidade dele, né? Porque talvez eles não tivessem conseguido ainda essa escuta. E de novo tem, concordo, de novo tem nesse mesmo caso a ausência é quase uma infantilidade criminal no sentido. Eles criaram uma história, ele e a namorada dele do Porsche amarelo,
eles criaram uma história de que a moto teria saído e batido neles. E tem um monte de câmera, gente. Sim, ele diz que a moto fechou e bateu neles, foi uma apagada. coisa assim. Só que só que aí tem algumas testemunhas chaves e uma delas é o Gustavo Pinheiro, que era um caminhoneiro, que estava ali e ele assistiu a tudo. Tá? Ele assistiu a tudo privilegiadamente pelo caminhão ser alto. Então ele assiste, inclusive ele assiste a perseguição e ele faz um vídeo que é utilizado como testemunha, que é o vídeo que ele sai e fala assim, nossa, alguma coisa assim, por causa de um retrovisor você matou o rapaz. Você tirou a vida do rapaz. Não, e tem as câmeras de segurança da rua. E aí você vai ter câmera de segurança da rua, você tem esse de lojas, de tudo. E ele ali, com o carro totalmente estrupiado, né? E ele é pego. Né? E aí ele é preso, e é decretada a prisão dele, e ele está preso. Mas, o que eu acho que vale a pena falar... E o que a juíza falou que manteve, agora virou preventiva, não é mais temporária, ele acabou de virar réu, virou réu hoje, inclusive, que é uma coisa importante, ele não tinha bebido, ou seja, ele tinha total consciência. Ele deliberou matar o rapaz. Por isso que é um homicídio, não sei quanto, triplamente qualificado. Exatamente. Com intenção de matar, dificultou a defesa da vítima, motivo fútil. Aí vai a outra motivo fútil, dificultou a defesa. Ele vai pegar 30 anos de cadeia, cara. E a outra família se aproveitando isso e falando, não, olha, eu vou corroborar nisso porque, ó, tá. Ou Mas seja, a gente já estava querendo, a gente já vinha buscando. A gente já tinha medo dele. Esse tipo de denúncia e nunca foi ouvida. Nós já tínhamos medo dele. É uma pessoa impulsiva, é uma pessoa que não mede consequência, é uma pessoa que não está apta a ter um veículo com essa potência, com potência nenhuma na mão. Porque o veículo vira uma arma, que é o que a ele já tinha ameaçado antes. A juíza disse, você usou o seu carro como uma arma. E ele com o carro já ameaçou os outros. Ele já tinha várias multas, pontuação, usou contra a outra família, contra uma família inteira. Né? Talvez até inclusive instigando a ter uma colisão para amedrontar o preço que é uma colisão com um carro importado desses, não é? E agora quando ele sai deliberadamente e vai, e parece que nas outras vezes ele também estava com a namorada, viu? Então, e a namorada, ela disse que ela corrobora com o que ele disse, ela até se machucou, mas foi para o pronto-socorro, acho que ele vai ter que responder por lesão também dela. Mas ela disse que não, ela confirma tudo aquilo que ele diz. Aí é um problema dela, né? Se ela está falando a verdade para ela ou se ela está falando uma verdade para se necessitar. Bom, sei lá, cada um dá o depoimento que quer. Só lembrando, ela não está como testemunha, né? Ela está como... Testemunha não pode mentir, ela está como entrevistada, se eu não me engano. Porque quando você é ligado ao autor, familiares, aquilo, eles não entram como testemunhas, eles entram como... Tem uma palavra que eu esqueci, só dá um depoimento. Então ela... Depoentes. Mas ela não teria problema de mentir, porque testemunha que não pode mentir, porque é falso perjúrio. Estou certo, doutora Solange Beretta? Me conte. Vê aí, doutora. Diz aí. Eu sei disso, eu sei que agora é essa ação deliberada que eu acho que mais me assusta num caso desses e que volta a acender na gente enquanto população, analistas, psicólogos que trabalham com comportamento, o que é essa história, né? O que se sente uma pessoa montada em cima de um carro desses? E tem uma coisa que perfeito você falou, além disso as pessoas têm que parar uma coisa, eu estou falando isso e vou repetir algumas vezes, de falar que no Brasil é tudo impune, só tem impunidade, que nada acontece. Gente, seguinte, de novo vou dizer, quando você é o maníaco do parque, que você sai para matar as pessoas, você já está computando a possibilidade de você ser pego e ir para a cadeia, né? Porque você sabe, você está cometendo um crime. Você sabe o risco que você está tendo. Outra coisa é quando você se torna um criminoso. 1 hora na cadeia, você já não tem impunidade para você.
Você já está pagando. Porque o criminoso, ele sabe da possibilidade da cadeia. Uma pessoa que não quis matar... Eu não sei se esse moço do Porsche, ele quis ou não quis matar alguém algum dia na vida dele, ele tentou ou não, mas o fato é que ele se tornou um assassino.